Gente, muito bom dia a todos. Nós vamos dando andamento aí nas nossas aulas, né, temporariamente, um andamento aí à distância. Então, nós vamos seguir com a matéria de tecnologia das construções. Eu vou voltar um pouquinho do que nós fizemos na semana atrasada, né? Semana passada nós não tivemos aula, foi o primeiro dia da parada por causa lá da pandemia. Então vamos lá, dando andamento aqui, né, nós começamos a tecnologia das construções falando sobre a escolha do local, né? E essa escolha do local, isso é muito influenciado pelo código de obras da cidade, pela lei de uso e ocupação do solo de cada cidade, né? Quando o cliente ele quer começar a obra dele, ele escolheu primeiro o que ele quer fazer, uma casa, um prédio, um shopping, hospital. É importante ele observar primeiro se o lote que ele quer comprar, né, antes da compra, o lote que ele quer comprar, se a cidade permite aquele tipo de construção naquele lugar. Né? Porque senão ele pode comprar um lote que é inviável para aquilo que ele quer fazer. Tá? Então, olha só, isso daqui é um modelo do plano diretor da cidade de Itaúna. Né? Então, esse plano diretor a gente entra no site da prefeitura e baixa ele. Na grande maioria das cidades funciona dessa forma. Se a sua cidade não tiver o plano diretor aberto dessa forma, você pode ir lá na prefeitura e pedir para eles que eles te passem esse plano diretor, tá? E o que acontece? Olha só, a lei que institui o plano diretor do município, ele dispõe sobre normas gerais de regime urbanístico, sistema de gestão urbana e dá outras providências. Isso daqui, o que é a ideia do plano, né, do plano diretor da cidade? Primeiro, política urbana, né? Como que vai ser desenvolvida essa política urbana, políticas públicas por setores, tá? Normas gerais urbanísticas, tá? Cidade, por exemplo, Nova York, ela tem dentro do suas cadeiras dentro da prefeitura, existe toda uma questão de urbanização da cidade, existe uma cadeira urbanística da cidade, planejamento urbano. A grande maioria das cidades existe planejamento arquitetônico da cidade. Igual a grande maioria que eu conheço aqui é só arquitetônico, mas também existem pessoas que ficam pensando em como a cidade deve crescer urbanisticamente falando. Não adianta simplesmente sair cortando as árvores e tudo mais, né? Então, algumas cidades aí, alguns países de primeiro mundo têm essa cadeira já, né, instalada, e não é o nosso caso, tá? Mas instrumentos de política urbana, sistema de gestão democrática e algumas demais leis, né? Então isso daí é o que fala o nosso plano diretor, tá? A cidade de Itaúna ela é dividida nessas macrozonas aqui, olha. Macrozona central adensada, central secundária, zona mista, industrial, né? Zona de intervenção pública prioritária, zona de proteção ambiental, terciárias especiais e zonas de interesse social. O que significa essas macrozonas? Né? As macrozonas elas dizem respeito ao que pode ser construído, ao que pode ser instalado em cada região da cidade. Grande maioria das pessoas que está assistindo são de Divinópolis. Divinópolis, por exemplo, a cidade é dividida em zona residencial 1, né, ZR1, ZR2, ZR3, ZCS, zonas mistas, zonas industriais. Se você pegar, por exemplo, ali o centro industrial de Divinópolis, praticamente todas as empresas, né, de maior porte da cidade estão localizadas ali, né, salvo algumas exceções. Então, a cidade tentou transferir o polo industrial dela para lá. Se você pegar, por exemplo, eu dei um exemplo na sala de aula, vocês vão se lembrar, cidade de Pará de Minas, né, tem um bairro lá, se não me falha a memória, é o bairro São José. Ele é um bairro apenas residencial. Os moradores, em uma determinada época, eles pressionaram a prefeitura para que o bairro fosse apenas comercial. E a prefeitura, numa dessas mudanças aí de plano diretor, ela permitiu que isso acontecesse. Todos os comércios saíram do bairro e o bairro virou só residencial. Só que isso também teve alguns efeitos colaterais, né? Tipo, hoje para as pessoas, né, comprar um pãozinho de sal, por exemplo, eles têm que saírem do bairro, pegar carro e ir num bairro próximo para comprar, porque o bairro deles não tem. Mas em compensação é um bairro também que só residências de um padrão mais interessante. Então, assim, esse zoneamento da cidade ele é fundamental,
né, para como é que a cidade vai se desenvolver, né, como é que as coisas vão acontecer na cidade, tá? Então, olha só, ainda eu estou pegando o código de obras da cidade aqui porque eu tenho mais conhecimento aqui dele e eu acho, né, e eu acho ele bem interessante, na verdade, tá? Mas todos os códigos de obras de qualquer cidade vão seguir vão ter uma certa similaridade com esse. Então, olha só, os parâmetros urbanísticos ali da cidade. Isso aqui nós chegamos até a falar, né? O coeficiente máximo de aproveitamento referente às zonas, né? Zona central, o máximo de coeficiente é 3, zona urbana mista 2,5 e zona de interesse social 2,5. E aí vocês vão se lembrar o seguinte, nós demos um exemplo que se eu tenho um lote de 300 metros quadrados, né? Eu tenho um determinado lote ali de 300 metros quadrados, se eu tenho um coeficiente de aproveitamento igual a 3, eu posso construir nele 300 metros vezes 3. Então, eu posso construir 900 metros quadrados. Eu poderia fazer uma obra aqui de 900 metros quadrados, tá? Máximos. Tá? Agora, olha só, a cota de terreno por unidade habitacional. Estão lembrados disso? O que acontece? Geralmente, para eu saber quantas unidades habitacionais eu posso colocar naquele lote, eu pego a área e divido por um númerozinho mágico, que esse número é fornecido pela prefeitura. Então, olha lá, na grande maioria aqui, né, no meu caso aqui, todos que eu tenho, né, a minha cota de unidade habitacional é 50. Então, por exemplo, eu vou pegar 300 metros quadrados de lote e vou dividir por 50, vai dar 6. 6 unidades habitacionais. Então, por exemplo, aqui dentro da minha cidade, se eu tenho um lote na região central secundária, né, e eu quero construir apartamentos, por exemplo, eu poderia construir apartamentos de 6 unidades, né, 6 apartamentos, e todos esses apartamentos somados poderiam chegar até 900 metros quadrados, salvo alguns detalhes ainda, que nós vamos falar. Ok? Então, olha só. Eu ainda preciso seguir, né, de acordo com os parâmetros de prefeitura, uma taxa de permeabilidade de solo. Né? Essa taxa de permeabilidade, na grande maioria dos casos, tá, nós vamos trabalhar como sendo 20% da área do lote. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um lote aí de 300 metros quadrados, né? Eu tenho um lote ali de 300 metros quadrados. Eu posso utilizar, eu preciso de 20% de área permeável, então 60 metros quadrados do meu lote, ele vai ter que ser área permeável. Essa área permeável aí, né? O que acontece com ela? Ela pode ficar na terra, pode ser um gramado, você pode fazer um jardim, pode ser bloquetes intertravados, como é esse da foto que vocês estão vendo aí embaixo, tá? Então, assim, tem várias, né, formas de fazer essa área permeável. O supermercado EPA, na cidade aqui de Itaúna, o estacionamento dele todinho é considerado área permeável, né? E lá são todos bloquetes intertravados, só que são bloquetes permeáveis. Só que a grande maioria das prefeituras também, quando você vai colocar bloquetes intertravados dessa forma, você tem que apresentar para a prefeitura qual é a capacidade de absorção de água desses bloquetes. Tá? Você tem que provar que o seu sistema funciona com perfeição, ok? Então, nesse caso, eu poderia estar construindo então um prédio aí de 900 metros quadrados somados com 6 apartamentos, sendo que a garagem não entra nessa conta, ok? Vou parar o vídeo e vou dar seguimento aqui no próximo.